Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 51 do livro O Desejado de Todas as Nações. Neste capítulo nós lemos assim: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ao falar essas palavras, estava Jesus no pátio do templo, especialmente relacionado com as cerimônias religiosas da festa dos tabernáculos. No centro desse pátio, erguiam-se 2 altos pilares sustentando suportes e lâmpadas de grandes dimensões. Depois do sacrifício da tarde, acendiam-se todas as lâmpadas que derramavam luz sobre Jerusalém. Essa cerimônia comemorava a coluna luminosa que guiara Israel no deserto, e era também considerada como apontando para a vinda do Messias. À noitinha, quando se acendiam as lâmpadas, o pátio apresentava uma cena de grande regozijo. Homens de cabelos brancos, os sacerdotes do templo e os príncipes do povo uniam-se ao som dos instrumentos e dos cantos dos levitas. Na iluminação de Jerusalém, o povo exprimia sua esperança da vinda do Messias, para espalhar luz sobre Israel. Para Jesus, porém, tinha a cena mais ampla significação. Como as radiantes lâmpadas do templo iluminavam tudo em derredor, assim Cristo, a fonte da luz espiritual, ilumina as trevas do mundo. Era de manhã. O sol acabava de erguer-se sobre o Monte das Oliveiras, e seus raios incidiam com ofuscante claridade no mármore dos palácios, fazendo rebrilhar o ouro das paredes do templo, quando Jesus, apontando-o, disse: Eu sou a luz do mundo. Muito posteriormente, foram essas palavras repetidas por alguém que as ouvira nessa sublime passagem. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Na manifestação de Deus a seu povo, a luz fora sempre um símbolo de sua presença. A ordem da palavra criadora no princípio, a luz brilhara nas trevas. Estivera velada na coluna de nuvem de dia e na de fogo à noite. Resplandecera com terrível majestade em volta do Senhor no Monte Sinai. Repousava sobre o propiciatório do tabernáculo. Enchera o templo de Salomão ao ser dedicado. Deus é luz. E nas palavras, Eu sou a luz do mundo, Cristo declarou a sua unidade com Deus e a sua relação para com toda a família humana. O mundo tem tido seus grandes ensinadores, homens de cérebro gigantesco e dotados de admirável capacidade de investigação, homens cujas declarações têm estimulado o pensamento e aberto a visão. Podemos seguir os passos dos grandes homens do mundo, até aonde se estende o registro da história humana. A luz, porém, existia antes deles. Toda a joia de pensamento, todo lampejo de intelecto provém da luz do mundo. Com as palavras, Eu sou a luz do mundo, Jesus se declarou o Messias. O povo
não podia deixar de reconhecer que ele se declarava o prometido. Para os fariseus e principais, essa afirmação afigurava-se arrogante e presunçosa. Não podiam eles tolerar. Aparentando passar por alto suas palavras, perguntaram: quem és tu? Intentavam forçá-lo a declarar-se o Cristo. Jesus replicou: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. O que revelara em suas palavras manifestava-se também em seu caráter. Ele não tentou provar sua messianidade, mas mostrou sua unidade com Deus. Se o espírito deles houvesse estado aberto ao amor divino, teriam recebido a Jesus. Jesus disse: se vós permanecerdes em mim, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essas palavras ofenderam os fariseus, e exclamaram zangados: somos descendências de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus olhou a esses homens escravos da malignidade e respondeu com tristeza: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Eles se achavam na pior espécie de servidão, governados pelo espírito do mal. Toda pessoa que recusa entregar-se a Deus acha-se sob o domínio de outro poder. Não pertence a si mesma. Pode falar de liberdade, mas está na mais vil servidão. Cristo veio quebrar as algemas da escravidão para a alma. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos liberta da lei do pecado e da morte. Eu sou a luz da vida, disse Jesus Cristo. A luz é essencial para a vida. Nós não conseguimos viver sem ela. A ciência demonstra que em países onde, devido à sua localização, há pouca incidência de luz, as pessoas são mais infelizes, mais deprimidas. Luz é vida. Em quartos fechados, onde as janelas não são abertas e não penetra a luz do sol, existe incidência de doença e morte. É a luz que purifica o ambiente, que na verdade o torna propício à vida. É a luz que, incidindo no solo, faz germinar a semente. No início de tudo, na criação do mundo, Deus criou a luz. Sem luz, não poderia haver vida. Deus se apresenta através de todas as Escrituras como a nossa luz. Deus é o nosso sol, sempre presente. Mesmo durante a noite, a luz do sol está conosco, porque a luz da lua nada mais é do que o reflexo do sol. No deserto, Jesus apresentou-se como sendo a luz protetora sobre os seus filhos. Durante as noites frias, Deus se manifestava através de uma coluna de fogo que brilhava sobre o acampamento. Assim, dia a dia, Deus faz brilhar a sua luz sobre nós, nos protegendo, afastando os perigos, espantando o frio, aquecendo a nossa alma. Como luz brilhante, Jesus veio a esse mundo. Mas a luz não foi compreendida pelos seres humanos, ela foi rejeitada. Infelizmente, as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. E ali, no pátio do templo, Jesus declarou-se a luz da vida. Essa expressão identificava com o Pai.
era, na verdade, uma reafirmação da sua divindade. Mas esta declaração ofendeu os guias religiosos da época. Não poderiam jamais aceitar que alguém tão simples, tão humilde, se apresentasse como sendo a luz da vida. O conhecimento revelado por Deus através das Escrituras foi perdido por eles, porque as suas mentes estavam tão entenebrecidas que não compreenderam os detalhes que falavam da pessoa do Messias. Cristo estava ali diante deles, mas eles não eram capazes de compreender a Jesus. Quando Jesus disse, "Eu sou a luz da vida", Jesus estava afirmando que era a própria presença de Deus conosco. A luz que ilumina a palavra de Deus é a presença de Cristo que a Bíblia nos traz. Jesus é a luz da vida. Ninguém precisa andar na escuridão. A luz ilumina, a luz aquece, a luz purifica, a luz cura. Jesus cura a nossa alma da presença e do poder do pecado. E hoje, a luz de Cristo quer brilhar de maneira intensa em nossa vida. Jesus quer banir da nossa existência qualquer traço de escuridão. Trevas significam ausência de luz. Trevas são expulsas pela presença da luz. Onde a luz entra, não existe lugar para a escuridão. Vive você da luz ou há trevas sobre a sua vida? Se a sua vida tem sido uma existência obscura, é porque está faltando a luz da vida. Você tem dado espaço para que Cristo brilhe em você e através de você. Assim como a lua reflete a luz do sol, nós, como filhos de Deus, devemos refletir Jesus para as outras pessoas. Um dos capítulos mais significativos da Bíblia, na minha opinião, é Apocalipse capítulo 12, quando apresenta a Igreja de Deus como uma mulher vestida de sol. Um corpo que irradia Jesus de tal maneira que Cristo não pode ser oculto, não pode ser escondido dos olhos das pessoas. Uma igreja que personifica a presença de Cristo de maneira tão forte que o mundo não pode evitar enxergá-lo. Cristãos que vivem tão perto e tão cheios de Jesus, que transmitem Cristo de maneira poderosa e inequívoca para o mundo que está na escuridão. O mundo jaz em trevas, porque a igreja, muitas vezes, tem deixado de ser luz, de refletir a presença de Cristo no coração. Tem a lâmpada nas mãos, como os líderes judaicos tinham. Só que esta lâmpada está apagada, porque se recusam a buscar a proximidade e a presença de Jesus como centro da sua vida. Os tempos em que vivemos são tempos de escuridão e de negror. Nunca o mundo foi tão terrível. Nunca as coisas estiveram tão tristes e dolorosas como estão hoje. A despeito de todo o conhecimento tecnológico, científico e filosófico, nunca o mundo esteve mergulhado em tanta escuridão. Nunca foi tão frio e tão difícil aqui. Nunca as pessoas tatearam tanto nas trevas da noite. É quase meia-noite na história da Terra.
Mas tudo é tão complicado, porque a Igreja de Deus tem brilhado pouco. A nossa vida reflete mais os comportamentos dos artistas que ditam as modas e as regras, que determinam o estilo de vida, do que a palavra de Deus que nos mostra o caminho do Senhor. O mundo está em tanta escuridão, porque nós estamos transbordando dos conceitos da mídia e da internet, mas vazios da presença de Cristo em nós. A Igreja tenta brilhar por suas ações sociais, por sua produção artística, musical, intelectual, pelas suas pregações feitas com eloquência, seguindo as rígidas regras de homilética e oratória, mas vazias da presença de Cristo. Estamos cheios do mundo e vazios da luz do céu. Como não temos luz própria e não nos apegamos à luz verdadeira, não temos luz para refletir. E o mundo jaz em trevas. A Igreja, nunca nos esqueçamos, deve ser a mulher vestida de sol, irradiando a presença de Jesus Cristo a todo o mundo, de maneira tão poderosa que ninguém consiga deixar de enxergar a Jesus através da sua presença. E a pergunta é: isso se cumpre em minha vida? A minha vida reflete Jesus? Jesus é a luz da vida, mas ele pode ser visto em mim? A minha vida comunica Cristo para as outras pessoas? Que o Senhor nos ajude no dia de hoje a compreendermos que sem Cristo a Igreja não tem testemunho. Sem ligação com Cristo não existe missão. Sem refletir a Cristo, a nossa vida não tem propósito. Que no dia de hoje, Cristo seja a luz que se reflita em nós e de nós para o mundo que nos envolve. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.